Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, juliobatiste.com.br. Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou ir gravando o que eu imaginei à medida que o tempo me permite. Vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube. Uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel. Um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre esse livro estão aqui, nesse endereço. Tá? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma lição desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Nesta lição nós vamos tratar sobre funções para análise de dados. Parte 1, porque nós vamos continuar esse assunto nas próximas lições. Vamos ver algumas funções e alguns exemplos de uso dessas funções. Eu vou indo lá no meu documento de apoio e falando das funções para vocês, mostrando a sintaxe, quais parâmetros a função necessita, e depois vou na planilha do Excel e mostro a função em uso. Então, a partir dessa lição até a lição 6 deste módulo, nós vamos estudar uma série de funções utilizadas para analisar dados em uma lista do Excel. Lista ou tabela de dados são sinônimos. Até o Excel 2003, o Excel usava o termo lista de dados, e a partir do Excel 2007 ele usa o termo tabela de dados. Já comentei isso lá no módulo 1. Por exemplo, podemos usar a função conte.c para detectar quantas células não vazias dentro de uma faixa de células atendem a um determinado critério. A função conte.c retorna um número que indica quantas células contêm um valor que corresponde ao critério especificado para a função, critério de pesquisa. Podemos usar a função soma-c para efetuar uma soma condicional, onde os valores de uma coluna são ou não acrescentados à soma com base num critério aplicado nos valores de outra coluna. Por exemplo, poderíamos efetuar uma soma condicional para obter o total de vendas apenas para o mês de outubro, ou somente as vendas feitas para um determinado cliente, ou as vendas feitas para um determinado país, ou as vendas feitas para uma determinada cidade, e assim por diante. Nessa lição nós vamos estudar as seguintes funções: conte.c, soma-c e bdmédia. A maioria das funções que nós vamos estudar são as chamadas funções BD, que começam com o prefixo BD, que seria funções de banco de dados, para retornar valores com base em um determinado critério. A pasta de trabalho com as planilhas utilizadas nos exemplos dessa lição está disponível para download aqui, nesse endereço. Então baixem esse arquivo compactado, coloquem lá na pasta com os exemplos do curso e descompactem ele, vai ser gerado a planilha exemplo 17.xls. Vamos estudar essas funções vendo primeiro a sintaxe e a teoria da função e em seguida vendo a função em uso no Excel. Vamos lá então. Eu estou aqui no Excel e primeiro de tudo eu vou abrir aquela planilha exemplo 17, deixá-la aberta aqui, daí eu vou explicando as funções e voltando aqui para o Excel para mostrar os exemplos. Então, arquivo, abrir, vou lá para a pasta de trabalho onde estão os exemplos, está aqui a nossa função, a nossa planilha, pasta de trabalho, exemplo 17. Abro ela e aqui nós temos 3 planilhas que nós vamos utilizar para os exemplos
do estudo dessas funções, ok? Vamos estudar as funções então. Vamos lá. A função cont.c, ela calcula, retorna um número que indica, né, o número de células vazias, não vazias, número de células não vazias, ou seja, células que contêm algum valor em um intervalo que corresponde a um determinado critério de pesquisa. Qual é a sintaxe da função cont.c? Toda fórmula sempre inicia com igual. Cont.c, o nome da função, o intervalo onde a função deve analisar e o critério. O critério, independente de ser um critério de texto, de ser um critério numérico, de ser um critério de data, ele deve vir entre aspas. Melhor maneira de entender isso aqui, vamos lá para a planilha e vamos fazer um exemplo. Vamos lá para a nossa planilha 17, passo de trabalho 17, planilha 1. Coloquei alguns valores aqui na célula 1 até a 10, seria o nome de um setor, e vamos aqui usar a função cont.c. Por exemplo, eu quero contar quantas ocorrências de ADM tem nessa faixa de A1 até a 10. Então, vamos ampliar um pouco aqui, ficar mais fácil. Eu colocaria assim, igual o nome da função, né? Observa que à medida que você coloca o nome, o Excel já, cont.c, aí ele já indica que o primeiro parâmetro é o intervalo. Você pode digitar o intervalo A1, 2.A10 ou arrastar com o mouse. Clica no A1 e arrasta. Pronto, indiquei para ele o intervalo. Separa um parâmetro do outro com ponto e vírgula e o critério, sempre entre aspas. O critério, no caso, eu quero ADM. Contar quantos ADM tem entre A1 e A10. Se eu der um Enter, ele retorna 4, indicando que tem 4 ocorrências da ADM. 1, 2, 3, 4. Funciona realmente, sabe contar. Agora, se eu quisesse contar quantos contab tem, bem simples, né? Igual cont.c, o intervalo onde eu quero contar, ponto e vírgula, e entre aspas o critério que é contab. Fecha aspas, fecha o parênteses, enter, 4 ocorrências de contab. Então, bastante simples de utilizar, não tem muito segredo, a função cont.c. Tá? Se quisesse contar ao invés de quantas ocorrências de contab tem, quantas tem de finan. Poderia até editar a função e só trocar o critério aqui. Finan. Enter. Pronto. E ele rapidamente refaz. E agora se eu viesse aqui e trocasse um desses contábeis por finan, ele deveria passar aqui de 4 para 3, porque eu estou tirando um contábil, e aqui de 2 para 3. Vamos ver se ele sabe contar realmente. Finan. Ó, viram? Muito simples, pessoal, não tem segredo nenhum. Bem fácil de utilizar essa função cont.c. Primeiro parâmetro é o intervalo, a faixa de células na qual você quer pesquisar. E o segundo parâmetro é o critério. Tá? E sempre o critério tem que vir entre aspas, independente de ser um critério numérico ou de texto. Tá? Aqui mais um exemplo. Essa função cont.c, A1 até A100. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Opa, aumentei demais. Bora, tá bom. Cont.c, A1 até A100, maior que 200. Veja que mesmo sendo um critério numérico, ele está entre aspas. O que essa função vai retornar? O número de células na faixa de A1 até A100, nas quais existe um valor maior do que 200. Primeiro parâmetro a faixa, o segundo o critério. E o critério tem que sempre vir entre aspas. Ok? Acho que não tem muito segredo a função cont.c. Vamos para a função soma-c. A função soma-c, ela faz uma soma condicional. Por exemplo, podemos usar a função soma-c para obter a soma de todos os pedidos para um determinado funcionário ou para um determinado país. A função soma-c, ela tem, pessoal, 3 parâmetros. Primeiro, é onde eu vou pesquisar. Por exemplo, se eu quisesse fazer a soma dos pedidos para vamos pegar a nossa planilha aqui, ó, planilha 2. A soma dos pedidos para um determinado funcionário.
Então, onde é que eu ia pesquisar o nome do funcionário? Nessa faixa aqui. Onde pesquisar? O segundo parâmetro é o critério. Poderia daí aqui colocar o nome do funcionário que eu quero pesquisar entre aspas. A exemplo da função cont-c, a função soma-c, o critério, seja um critério de texto, de data, de valor numérico, tem que vir entre aspas. Então, o nome do funcionário que eu quero pesquisar e onde eu vou somar os valores? A faixa de células onde estão os valores. No nosso caso, seria essa faixa aqui, ok? Então, primeiro parâmetro, onde pesquisar, o que pesquisar, que é o critério, e o terceiro parâmetro, os valores. Vamos fazer então um exemplo prático para mostrar o uso dessa função? Vamos lá para a planilha então. Vamos então aqui na planilha fazer um exemplo da função soma-c. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês. Assim já tá bom. Supor que eu queira somar aqui a soma dos pedidos para a França. Então vamos lá. Igual o nome da função, soma-c. Primeiro parâmetro. A faixa onde estão os nomes dos países, que é onde que eu vou pesquisar para achar país igual à França. Ou eu posso digitar, ou eu posso arrastar com o mouse. G2 até G22. Primeiro parâmetro, onde pesquisar. Segundo parâmetro, qual é o critério? No nosso caso eu quero França. França. Sempre separa um parâmetro do outro com ponto e vírgula. Encontrou França aqui, soma aonde? O respectivo valor H2, H22. Ou eu posso arrastar assim com o mouse, ou eu poderia digitar diretamente aqui. Fechou aqui. Olha que beleza, só a soma dos pedidos para a França. Ah, Júlio, mas eu quero soma dos pedidos para a Alemanha. Bastaria vir aqui e trocar o critério, ao invés de França, Alemanha. Aí. Ah, eu quero para o Brasil. Vem aqui na fórmula e troca o critério. Brasil. Bastante simples, não tem mistério nenhum. Então, recapitulando a nossa função soma-c. Primeiro parâmetro, aonde que tu vai procurar. O segundo, o que tu vai procurar? Qual o critério? Encontrou isso aqui, soma onde? Soma o valor da coluna H, no nosso caso. Onde procurar, o que procurar e onde estão os valores a serem somados. Ok? Acho que bastante simples, não tem grandes mistérios essa nossa função soma-c. Vamos então para a terceira e última função desse nosso dessa nossa lição, que é a função BD-média. Essa função é a primeira de uma série de funções BD que nós vamos estudar. Para que a gente utiliza BD-média? Para calcular a média dos valores em uma coluna de uma lista ou de uma tabela de dados, mas ele faz a cálculo da média somente dos registros que atenderem a determinadas condições, a determinados critérios. Ou seja, usamos a função BD-média para calcular a média dos valores de uma coluna, valores estes que coincidem com o critério especificado, um ou mais critérios. Ele não vai pegar todos os valores da coluna, não, somente os que atendem a um determinado critério ou mais de um critério. Então, como é que funciona a função BD-média? Ela tem também 3 parâmetros. A faixa de dados, que é o intervalo de células que constitui a minha lista, ou o meu banco de dados, ou a minha tabela de dados. No nosso exemplo aqui da planilha 17, ela está aqui, eu coloquei uma tabelinha, o primeiro parâmetro vai ser esse aqui. Onde é que estão os dados? Os dados estão de A5 até E11. Essa vai ser a nossa faixa de dados para os exemplos que nós vamos utilizar. Então, primeiro parâmetro, a faixa de dados. O segundo parâmetro é o campo, indica a coluna que será usada na função. O campo pode ser dado como texto, né? O nome do campo tem que coincidir com o nome que está aqui na faixa. Tá? Opa, aqui tem o nome de cada
cada um deles. Pode ser um rótulo que você definiu lá do Excel básico, você aprendeu como atribuir rótulos ou nomes a uma faixa de célula, tá? E tem que estar entre aspas. Por exemplo, país, cidade, no nosso caso aqui, vai ter, na hora de usar na função, tem que colocar o nome entre aspas. Sempre vou calcular a altura, o rendimento, o lucro, tem que botar esse mesmo nome entre aspas. Então, o primeiro parâmetro, a faixa toda de células. O segundo parâmetro, o rótulo da coluna, o nome da coluna. E o terceiro parâmetro não está difícil de adivinhar. O que é? A faixa de critérios. Ó, é o intervalo de células que contém as condições, ou seja, os critérios que vão ser considerados pela fórmula. Então você pode usar qualquer intervalo para o argumento de critérios, desde que esse intervalo inclua pelo menos um rótulo de coluna e ao menos uma célula abaixo do rótulo, que é aquelas faixas de critérios que nós usamos lá no módulo 1, mais especificamente no vídeo 14 do módulo 1, que a gente usou para usar o recurso de filtro avançado. Aquele mesmo conceito de faixa de critérios a gente usa aqui para essa função BD. Vamos fazer um exemplo aqui da nossa planilha. O que faz essa função aqui, ó? Vamos tentar entender o que faz essa função. Vamos ampliar aqui para visualização. Vamos colocar essa função aqui numa célula qualquer. Olha aqui, ó, BD média. O que eu estou dizendo para a função? Primeiro parâmetro, intervalo. O intervalo onde estão os valores. Eu disse para ele que é do A5. Veja que inclui a linha onde tem os rótulos da coluna até o E11. E11. Primeiro parâmetro, a faixa onde estão os valores. O segundo parâmetro, a coluna onde eu quero calcular a média. No nosso caso é o rendimento. E aqui o critério, eu disse para ele que é A1, B2. Olha aqui, ó, A1, B2. Então, o que é o nosso critério? Eu quero calcular o rendimento médio de macieiras com altura maior do que 10. Então, ele vai pegar, ó, macieiras maior do que 10, macieiras maior que 10, e essa aqui ele vai desconsiderar. Então, ele só vai calcular o rendimento médio dessas duas primeiras aqui. Então, recapitulando, BD média, a faixa onde estão os valores, aqui, A5 e 11, veja que inclui a linha onde tem o rótulo das colunas. Aqui nós definimos uma faixa de critérios. Aqui a faixa parece maior porque eu vou utilizar em outros exemplos, mas aqui para a função eu defini, ó, considere só A1, B2. A1, B2, ou seja, a árvore é maçã e a altura é maior que 10. Então eu estou calculando com isso o rendimento médio para as macieiras com altura maior que 10. Quando eu der um Enter aqui, ele... Opa! BD média A5 e 11, rendimento, tá certo? A1, B2. Vamos ver o que eu estava fazendo errado. Observem que ele deu um erro aqui, não foi previsto isso, pessoal, mas é interessante pelo seguinte, para mostrar que tem que ser a pesquisa exata. Observe o que foi o meu erro. Maçã. Ao invés de escrever maçã com til, que é o correto, que é o que tem aqui, eu escrevi maçã com acento circunflexo. Ele não achou nenhum valor aqui e deu daí uma divisão por 0. Vou corrigir aqui, vou digitar maçã e dar um Enter. Pronto. Ele rapidamente calcula isso aqui. Vamos ver se realmente ele calculou certo. Eu quero, ó, o que essa fórmula está fazendo? Eu quero a média do rendimento das macieiras com altura maior que 10. Então são essas duas aqui, ó, da primeira linha e dessa linha aqui, macieira, altura maior que 10. Ele vai fazer a média entre o rendimento que é dessa primeira é 14 e 10. A média entre 10 e 14, 10 mais 14, 24, dividido por 2, 12. Parece que realmente ele sabe fazer cálculos. Então, recapitulando mais uma vez, quais são os parâmetros? Porque para todas as outras funções BD, os parâmetros vão ser esses mesmos. Ou seja, primeiro a faixa de células.
Onde está a lista de valores? Está aqui. O segundo é em qual coluna eu quero fazer o cálculo. Esse nome aqui, que vem entre aspas, tem que ser o nome exato da coluna. E por fim, a faixa de critérios que eu quero utilizar. No nosso exemplo, eu quero só considerar essa faixa aqui, A1, B2. A árvore é maçã, altura maior do que 10. Faixa dos dados, nome da coluna onde vai ser feito o cálculo e a faixa de critérios. E aqui nós fomos felizes de certa forma que deu aquele erro de divisão por zero. Por quê? Porque ao invés de maçã com tio aqui, eu escrevi maçã com circunflexo. Até vou escrever de novo aqui. Aí ele não achou nada. Maçã com circunflexo. Ó, não achou nenhum valor, aí dá essa divisão por zero. Ok? Vou corrigir aqui. Maçã. Opa, escrevi errado de novo. Maçã com tio. Agora sim. Aí ele calcula o valor correto. Ok, pessoal? Nessa primeira lição, então, estudamos essas três funções BD, tá? E nas próximas lições nós vamos estudar mais algumas funções. Aqui até eu coloquei algumas observações, ó. O Excel inclui 12 funções de planilha que analisam os dados armazenados em listas ou tabelas de dados. Cada uma dessas funções, citadas genericamente como BD funções ou DB funções, usa 3 argumentos, que é a faixa de dados, o campo, o nome da coluna onde vai ser aplicado o cálculo e onde é a faixa de critérios. Sempre esses 3 argumentos, tá? Isso nós vamos estudar nos próximos vídeos as demais funções BD, tá? Você pode usar qualquer argumento, qualquer intervalo como argumento de critérios, desde que ele inclua pelo menos um rótulo de coluna e ao menos uma célula abaixo do rótulo de coluna para especificar a condição ou as condições. É o nosso caso aqui, ó. Nesse exemplo, onde é que foi a nossa faixa de critério? A1, B2. Então, inclui pelo menos um rótulo de coluna e pelo menos uma condição de pesquisa. Nosso caso incluiu 2 rótulos de coluna e 2 condições de pesquisa. Lembrando sempre que aqui na faixa de critério, o nome tem que ser exatamente o nome da coluna que está aqui, ó. Árvore aqui com acento, árvore aqui com acento. Senão ele já não vai calcular corretamente, não vai identificar. O Excel distingue acentos, tio, C cedilha, mas não distingue maiúscula de minúscula. Eu poderia colocar aqui árvore tudo em maiúscula, desde que com acento ele entenderia como sendo essa coluna aqui. Ver se tem mais alguma dica aqui sobre as faixas de critério. Embora o intervalo de critérios possa ser colocado em qualquer local da planilha, não o posicione abaixo da lista. Por quê? Porque pode acontecer da lista ir crescendo, você ter que inserir linhas e aí a faixa de critério muda, se desloca para a linha de baixo. E as funções que você usou de cálculo continuarão fazendo referência ao intervalo antes da mudança. E aí não vai dar certo. Então, para facilitar, para não ter esse problema, usa o intervalo de critérios sempre acima da lista. Como nós fizemos aqui, ó, o intervalo de critério usando acima da lista. Ok, pessoal? Acho que para essa lição está de bom tamanho. Já podemos ter uma boa noção dessas funções BD. E a partir da próxima lição nós vamos estudar mais dessas funções BD, sempre com exemplos práticos diretamente na planilha do Excel. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado nessa lição até aqui. Espero que ela tenha sido útil. Um excelente estudo a todos e até a próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final e mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional com um bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui,
você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Tá? Nesse endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos. Tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito, desta série de videoaulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, e repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador, para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.